Olá pessoal, bom dia, por cá, professor Nilbert Lima, certo? Professor da disciplina de Geografia, e hoje com um pré-requisito da disciplina de estágio 1 para a conclusão do curso, eu trago para vocês uma sequência didática que construí ao longo da disciplina e que apresento para vocês como um pré-requisito avaliativo dessa disciplina de estágio 1, certo? Então, vem comigo para vocês conhecerem como utilizei e apliquei essa metodologia. Vamos lá. Então, pessoal, retornando aqui, fiz uma pequena apresentação para trazer todo esse conteúdo desta sequência didática e ambientalizar vocês com relação ao conteúdo escolhido, a série e todos os processos e procedimentos que utilizaremos para a aplicação dessa aula. E como eu já atuo na rede estadual de ensino, especificamente no Colégio Estadual da Polícia Militar, CPM Candeias, eu aproveitei e já experimentei essa sequência didática na programação da primeira unidade para o 6º ano, certo? Então vamos nessa. Primeiramente, eu faço parte do grupo 3, certo? Do grupo 3, de acordo com a divisão que a professora fez para as atividades avaliativas dessa disciplina, de estágio 1. E está aqui, inicialmente, a especificação desse plano. A instituição escolhida é a instituição que eu já atuo, Colégio da Polícia Militar de Candeias. A disciplina de Geografia, a série para a qual a sequência didática foi destinada é o 6º ano, e a duração da aula será, no caso, 5 aulas, serão necessárias 5 aulas para aplicação e utilização desta sequência de 50 minutos cada aula, certo? Por conta das demandas aí do ensino híbrido, como eu posso falar, o tempo de aula foi reduzido, certo? Tendo essa readequação. O conteúdo programático escolhido foi paisagem, espaço e lugar. Faz parte do conteúdo previsto para os alunos de 6º ano no ensino fundamental, previsto pela própria BNCC. Então, essa sequência didática, ela visa trabalhar, através desse nível fundamental 2, com a questão que eu já citei anteriormente, que é a situação das aulas híbridas por conta da situação que vivemos, que é de pandemia. A aplicabilidade desse plano vai ser dentro desse contexto, certo? A Escola da Polícia Militar, trazer uma ambientalização para vocês sobre a própria escola, ela tem como objetivo suprir um déficit escolar na cidade de Candeias, certo? Pois a cidade de Candeias tem poucas escolas públicas que se predispõem a trabalhar com qualidade. Existem as escolas privadas, certo? Que são poucas também, pois a cidade, apesar de ter uma renda per capita boa, mas investe muito pouco na educação. Inclusive a sua população é de uma renda muito abaixo do esperado, se comparado com a situação do seu próprio produto interno bruto, certo? Então, a Escola da Polícia Militar chega com esse objetivo. Inicialmente, o objetivo era prestar esse tipo de educação para os filhos dos militares, e atualmente ela atende a toda uma gama de público interessado nesse modelo de ensino, certo? A instituição, ela conta com diversas salas atendendo a demanda dos ensinos fundamental e médio, e inclusive tem laboratórios, auditórios, cantina, biblioteca, anfiteatro e etc. As turmas que
trabalharei com relação a essa sequência didática serão duas turmas envolvidas, sexto A e B, certo? Essas turmas têm aproximadamente 35 alunos cada, pouca evasão, ou quase nenhuma evasão, pois todos os alunos são fidedignos, pois os pais ficam acompanhando a sua atuação e desenvolvimento na escola. E com relação à interação da escola com a comunidade, existem diversos eventos cívicos que já fazem parte do calendário militar, como 7 de setembro, como o Dia da Bandeira. Então, esses desfiles cívicos são ocorridos na própria cidade, são apresentados para o público, para a comunidade da própria cidade, certo? Além disso, cabe destacar também as oficinas que a própria escola permite o acesso público dessas oficinas para suprir uma demanda na própria cidade de formação técnica e de valorização cultural do município, destacando-se a iniciativa do CPM-TEC, que inclusive foi de um aluno da UFBA, certo? Cabe destacar aqui, colega meu de infância, o soldado PM Yuri Lessa, certo? Que foi aluno, a gente estudou junto na Federal também. E isso é uma curiosidade que trago aqui nessa apresentação. E ele levou essa ideia, como hoje ele é interino, certo, lá do CPM, levou essa ideia e construiu essa proposta do CPM-TEC para o CPM oferecer, além das vagas de ensino regular, ensino técnico e ensino cultural também. Muito interessante. Aí visa preparar os jovens para essas demandas também de certames com relação a concursos, certo? Com relação ao Enem e etc. Esse CPM-TEC também visa suprir essa demanda, pois a cidade não possui aqueles grandes cursinhos, facilitando também o acesso desses jovens a um ensino de qualidade e que possibilitem eles o ingresso a oportunidades que não seriam possíveis em outras circunstâncias. Então, visando integrar esses alunos, e no caso, com relação à deficiência, a gente, nessa sequência didática, será trabalhada a deficiência visual, onde durante as aulas de pesquisa e orientação, serão ativados nos computadores o recurso específico do Windows, que é a função de acessibilidade, e durante também as apresentações de slide, o professor ele irá descrever todos os elementos de cada slide, beleza? Essa é a parte inicial aqui dessa sequência. Vamos para frente. As habilidades que se pretende alcançar, de acordo com a própria BNCC, através dessa sequência didática, são comparar as modificações das paisagens nos lugares de vivência e uso desses lugares em diferentes tempos. Analisar as modificações das paisagens por diferentes tipos de sociedades, com destaque para povos originários e os impactos dessa transformação em suas vidas sociais. E, por último, explicar as mudanças na integração humana com a natureza a partir do surgimento das cidades, certo? O objetivo geral dessa sequência didática que envolve paisagem, espaço e lugar é integrar os conhecimentos geográficos sobre a paisagem que envolvem a identidade sociocultural, as características gerais das paisagens e dados sobre o espaço geográfico de forma atualizada, utilizando o recurso, no caso, do IBGE Cidades, que vamos ver ao longo da sequência. Os objetivos específicos que listei nessa sequência didática são aprofundar a identificação, descrição e análise de elementos culturais, físicos e naturais nas paisagens urbanas, coletar e avaliar dados e imagens para observar as configurações destas paisagens urbanas e associar ao contexto local, valorizando o significado do aluno nesta vida social. Então, buscar essa contextualização, essa integração desses conhecimentos que são conceituais da geografia
com a realidade que os alunos vivenciam em suas localidades e nas cidades circunvizinhas à escola do CPM. E por último, eles terão que, o objetivo é criar catálogos, slides ou cartazes que retratem as informações mais relevantes obtidas através de pesquisas sobre a sua cidade tema. No caso, educação, saúde, pontos turísticos, tudo isso eles irão levantar sobre as suas cidades, certo? Valorizando e inspirando as práticas e ideias de apropriação da cidade por indivíduos e coletividades. Beleza? E agora a gente vem à sequência propriamente dita, aos passos que serão necessários para a aplicabilidade dessa sequência didática. Beleza? O primeiro passo será dado na primeira aula. Lembrando que são 5 aulas, certo? Necessárias, e inclusive eu, como apliquei em prática, realmente era necessário até mais aulas para a gente discutir, para debater, mas 5 já são suficientes para o propósito dessa sequência. Na primeira aula, será utilizado o projetor, certo, para trabalhar o conteúdo do cronograma através de um slide. Esse slide vai conceituar e explicar esses conceitos geográficos que já conhecemos, que são paisagem, espaço e lugar, que vai construir uma visão geral, preparando o aluno para o trabalho que será posteriormente. O livro que eu utilizo como referência é o Projeto Araribá, que é um livro utilizado já há 3 anos pelo ensino fundamental na rede pública. O segundo momento da aula será a apresentação desses elementos que constam no slide. Serão demonstrados alguns aspectos importantes para este estudo da paisagem do espaço e alguns dados importantes que eles terão que pesquisar. E, utilizando como exemplo a cidade de Salvador, eu irei acessar o site do IBGE Cidades para demonstrar alguns dados que estão disponíveis sobre a cidade de Salvador, tais como história e fotos, população, território, área, arborização, biomas, a região de influência, IDH, mapa de pobreza, desigualdade e ranking. Esses dados eu vou demonstrar através da cidade de Salvador nessa primeira aula, certo? Contextualizando com os conceitos geográficos que são paisagem, espaço e lugar. Na segunda aula, após essa conceituação, será utilizado o laboratório de informática da escola para iniciarmos o processo de pesquisa. Aí, a turma vai ser dividida em 5 grupos, visando oportunizar os grupos que são formados de alunos que já vivem na mesma cidade, certo? Tipo, um exemplo, alunos que vivem em Salvador, pois a escola demanda alunos de outros municípios. Então, a gente vai visar buscar alunos que sejam da mesma cidade para ter uma afinidade maior durante o trabalho de pesquisa. E aí, se não for possível, a gente agrega eles em outros temas que não seja na mesma cidade em que eles vivem. E aí seguem as cidades que eu utilizei como elementos de pesquisa, que é Candeias, São Sebastião do Passé, Madre de Deus, São Francisco do Conde e Simões Filho, que são cidades que ofertam esse público de alunos para o CPM Candeias. Aí já na sala de informática, também utilizando da autodescrição, da audiodescrição dos slides e das etapas para alunos com deficiências visuais, não é o caso da escola, mas prevendo a necessidade para outros profissionais que queiram utilizar essa sequência didática, cabe aí destacar essa audiodescrição. Então, os alunos eles abrirão um site de referência e irão iniciar as suas pesquisas, selecionando os dados, as fotos, as informações, conforme já foi demonstrado nas aulas anteriores. Aí o professor ele vai acompanhar todos os grupos em suas dúvidas, orientando a criação de uma pasta para armazenar os dados dessas informações coletadas pelos grupos no próprio computador, e esses alunos também farão anotações das suas pesquisas sobre cada cidade em seus cadernos. Esses dados coletados durante a aula serão orientados pelo professor
e serão enviados para um e-mail de um líder que será eleito em cada grupo, certo? No final, no caso, esse envio para o e-mail é para que eles possam finalizar o trabalho em suas residências. E aí eles terão que construir cartazes, slides com essas informações coletadas e contextualizá-las com as suas vivências e com entrevista também que terá que ser feita por eles para os seus familiares. Essas questões que nortearão essa entrevista vai ser construída durante a aula, certo? Durante essas duas aulas, tanto a aula 2 quanto a 3, na sala de informática de forma coletiva, para que haja uniformidade nas questões e para que, mesmo que as questões sejam uniformes, se obtenha resultados diferentes em cada grupo, em cada pesquisa, em cada cidade. Beleza? E aí teremos, por último, as aulas 4 e 5, duas aulas, no caso 50 minutos, e as apresentações quase sempre os meninos demoram bastante, certo? Aí é necessário, no mínimo, duas aulas. Então a aula 4 e 5 vai ser para a apresentação desses resultados obtidos através das três etapas que utilizamos anteriormente. O primeiro, dos conceitos que eles aprenderam na aula, segundo, de pesquisa, informação, e terceiro, da entrevista que eles farão com seus familiares que já viveram e que têm essa experiência empírica de todos os conhecimentos que eles já pesquisaram em site, no caso no IBGE Cidades. Então eles demonstrarão a partir de suas apresentações, com o tempo previsto de 15 minutos, mas quase sempre extrapola, dependendo da quantidade de experiências que esses meninos trazem, e a explicação dos resultados das suas pesquisas, contextualizando com suas vivências e sendo também questionada pelos colegas e pelo professor em uma intermediação oportuna, certo? Então é isso, a sequência didática é essa, o tempo já está quase estourando desse vídeo. E por último, trago aí algumas apresentações que foram feitas. A sala está vazia assim por conta da circunstância de aulas híbridas, certo? Pois era metade da sala e aí foram feitas algumas apresentações. O recurso didático que eles produzirão será os cartazes e slides e todas as etapas das coletas de dados, da análise, da construção do material e a apresentação que culminarão nos seminários. Então, todas essas etapas, toda essa construção é o recurso didático em si. E aí tem alguns relatórios que eles fizeram e alguns cartazes também que eles já produziram. O recurso utilizado foi o Datashow, PowerPoint, quadro, piloto, sala de informática, internet, Google Sala de Aula, Jamboard e livro didático. E, por último, a avaliação vai ser mediada através das apresentações, que serão individual e coletiva, no caso, a dicção, a habilidade, a quantidade de informações que eles trazem com relação às suas vivências e com relação às suas entrevistas também, e os aspectos de suas desenvolturas durante a apresentação, tanto do trabalho físico, que vai ser entregue, quanto da criatividade para apresentar as suas cidades natais, certo? E aqui estão as minhas referências utilizadas para a construção dessa sequência didática. No mais, obrigado pela atenção dos senhores e senhoras, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.